Olá, bom dia a todos. Meu nome é Deni Anderson, eu sou professor de arte do IF São Paulo, campus Hortolândia. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas, eu não pude comparecer ao evento, porque eu já tinha um compromisso agendado no campus. E agradecer também a indicação da segunda premiação das melhores dissertações do mestrado, Prof. EPT, do IFSU de Minas, né? E vou falar um pouquinho sobre a minha dissertação. Então, vou colocar aqui em tela cheia. Então, a dissertação se chama Música no Ensino Médio Integrado, do IFSP, Inserção e Práticas Pedagógicas por meio da MPB. O trabalho foi feito com a orientação da professora Natália Luz de Freitas, a quem eu novamente agradeço tanto pelas contribuições, né, tão relevantes que ela fez, quanto pela maneira amável, né, que ela conduziu as orientações. Também agradeço demais à banca, né, a professora Luciana de Abreu Nascimento, aí do IFSU de Minas, como a professora Natália também do campus Poços de Caldas, e a professora Renata Filippac, do IF São Paulo, campus Sertãozinho, né? As contribuições delas foram relevantes, né? Muito relevantes para o texto final dessa dissertação, então entendo que a indicação é para nós quatro, né? O problema da pesquisa, então, é entender se a MPB está presente, né? E de que forma nas disciplinas de arte dos cursos técnicos integrados ao ensino médio de informática. No caso, nós escolhemos aí o ensino médio de informática porque são os cursos, né, mais disseminados no estado de São Paulo. O objetivo geral, então, é investigar a inserção curricular, também as concepções e as práticas pedagógicas envolvendo a MPB, né, nas disciplinas de arte desses cursos analisados. Então, primeiro, eu preciso explicar que a definição de MPB é um pouco mais ampla, né? Então, é toda a produção musical brasileira, não erudita, ou seja, não música clássica, e de caráter comercial. Então, além daqueles artistas que são geralmente entendidos como MPB, Caetano Veloso, Djavan, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, mas também todos os outros artistas que fazem música de caráter comercial e que são músicas populares, né? Então, desde o rock nacional, funk carioca, sertanejo e por aí vai. Primeiramente, eu queria falar da importância da arte, da música, né, dentro da pedagogia histórico-crítica, né, que a gente trabalha. Então, nesse caso aí, a arte e a música tem uma dupla existência, né? Ela é tanto uma síntese da realidade objetiva, né? Representa essa realidade por meio de uma visão subjetiva do artista, mas também ela é parte da realidade quando ela é criada, quando ela é colocada no mundo, né? E ela interfere na realidade objetiva, né? Proporcionando novas visões, né? Incentivando a mudanças e por aí vai. A metodologia aqui é bastante simplificada, mas a gente utilizou a análise de conteúdo da Lawrence Bardan, fizemos a coleta dos dados linguísticos, depois, né, mapeamos as menções, analisamos, tanto sobre música quanto MPB, nos planos de ensino, nos planos de aula e nas transcrições das entrevistas realizadas. Primeiro, o plano de ensino, que são os conteúdos e objetivos que estão lá dentro, né, dos PPCs, dos projetos pedagógicos de curso, né, no caso aqui das disciplinas de arte. Então, foram 18 planos de ensino analisados, dos 18 cursos de arte, né, presentes, né, nos cursos de informática integrados ao ensino médio. O objetivo específico, aqui alguns deles, né? Observar se há conteúdos relacionados à MPB nos planos de ensino dentro dos projetos pedagógicos de curso e tentar entender a sua representatividade e distribuição. O que a gente viu aqui de maneira bastante simplificada, mas é que apenas 39% desses planos de ensino possuem pelo menos uma menção, né, direta à MPB. É preciso destacar que os conteúdos são descritos de maneira bastante vaga, então a gente teve bastante dificuldade de compreender, assim, ter certeza, mas quando eles puderam ser averiguados, né, aí sim a gente conseguiu entender que tem 39%. Outro objetivo específico é examinar quais são os conteúdos descritos, né, e tentar entender quais são os objetivos pedagógicos para a inserção desses conteúdos nos planos de ensino.
Então, quando passíveis de identificação, já que muitos conteúdos estão descritos de maneira bastante vaga, a gente entendeu que esses argumentos, né, para a inclusão são majoritariamente intrínsecos à música. O que quer dizer isso? Quer dizer que a música, né, está como conteúdo para se ensinar música. Apesar de parecer óbvio, poderia ser, né, o ensino da música aí como uma parte, por exemplo, dentro do teatro, né, como uma função musical ali dentro do teatro, como uma trilha sonora do cinema, ou como, às vezes, uma exemplificação de alguma coisa em outra manifestação artística, né? Quanto aos planos de aula, que são aqueles planos que os professores entregam, detalhando aula a aula, né, seja semestral ou anualmente, a gente percebeu que há uma valorização da MPB nesses planos, para além do que tem nos planos de ensino. Então, tem um caráter, né, de uma priorização dos professores, não apenas dos documentos oficiais, do ensino da MPB. Nas entrevistas, então, a gente queria, né, como objetivo específico, entender as concepções do docente sobre as práticas pedagógicas, né, na disciplina de arte, para entender como se materializava a MPB, né, nos conteúdos e nas aulas. Então, a gente entrevistou 14 pessoas dos 18 cursos, né, a gente não conseguiu entrevistar pessoas dos 18 cursos especificamente. Apenas 3 dos entrevistados são formados em música, apenas 21%, né? Porque os professores de arte podem ser formados também em artes visuais, podem ser formados em artes cênicas, né? O teatro, podem ser formados em dança, podem ser formados ainda aqui bem mais difícil em cinema, por exemplo, né? E para a maior parte dos entrevistados, né, a própria formação acadêmica não é adequada ao trabalho com a música MPB, né? Apenas para aqueles que são formados em música. Para todos os demais, eles entendem que a formação acadêmica deles não é adequada para esse trabalho. Não quer dizer que eles não trabalham, como a gente vai ver. Quanto a como é dado, né, as concepções pedagógicas, como eles ensinam arte, a gente percebeu que utilizam muito a abordagem triangular, que foi sistematizada pela professora Ana May Barbosa, no finalzinho, dos anos 80. 50% desses entrevistados utiliza regularmente os 3 eixos norteadores da abordagem triangular, que é o ler, né, entender os significados, o fazer, que é a produção artística do aluno, e o contextualizar. E apenas 33% o fazem de maneira esporádica. Então, tem 50% que utilizam regularmente e 33% fazem de maneira esporádica. A gente fez um produto educacional, que foi um podcast chamado MPB Escola, com 4 episódios, mais ou menos 13 minutos, né, por episódio, e que está ainda disponível no Spotify, ainda que seja meio difícil de encontrar. Então, o objetivo era compartilhar as principais reflexões da pesquisa, mas também um pouco das soluções que os entrevistados ofereceram para o ensino da MPB, que eles compartilharam com a gente. A gente depois fez uma avaliação desse produto educacional, foi uma coisa bastante difícil, porque é difícil conseguir a participação, né? Mesmo daqueles que deram a entrevista, mas as avaliações foram predominantemente positivas. Como considerações finais, né, assim, um resumão, né, a gente percebeu que a MPB não apenas está presente nas aulas de arte, mas está mais do que estar identificado nos planos de ensino, está nos PPCs, né? Então, isso se deve por por uma vontade dos professores, ainda, né, que eles reclamem que boa parte deles que a formação não é adequada ao ensino da música. Os professores também percebem uma falta de estrutura, né, uma estrutura física para o trabalho com a MPB, seja sala, seja equipamentos, instrumentos musicais, né? E isso, aliada à formação docente inadequada, né, para o trabalho com a música MPB, é um obstáculo para o pleno desenvolvimento da música no IF São Paulo. Então, gostaria de agradecer a todos e me coloco à disposição
Para quem quiser perguntar alguma coisa e enviar um e-mail, tá? Tá aqui meu e-mail, ou acessar a dissertação. Muito obrigado.